fazer em ti uma obra nova e no seu coração quer modificar. E Ele tem muitos planos pra ti, vida quer te dar. Basta abrir o coração que Ele agirá. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, seu amor nos dá. Estamos de volta com Coração Jovem. Coração Jovem é um programa de partilha, de experiência de fé e de humanidade, nosso conhecimento da nossa humanidade. O tema que nós estamos trabalhando hoje é Tô morrendo de vergonha. Justamente para trabalhar um pouquinho estas questões de como ter essa habilidade social, como lidar com as coisas, como gerenciar algumas situações na vida da gente, como se posicionar, inclusive no sentido da nossa fé, ter uma postura adequada, em que nós possamos demonstrar o que cremos, ser firmes nas nossas opiniões. Como fazer tudo isso? Que às vezes implica tantos outros sentimentos, né, de se sentir aceito, valorizado. Quantas vezes a gente se depara com jovens que são firmes na fé, homens e mulheres assim atuantes na vida da igreja, e quando começa um assunto de igreja ficam sem saber o que fazer. E agora? Se eu falar demais, vão tirar sarro de mim e não vai ser muito legal. Se eu não falar, eu também estou negando a minha fé. Qual é o melhor posicionamento? Existe uma maneira adequada. E existe uma maneira adequada de se posicionar diante de tantas outras coisas na vida, né? Isso se chama habilidade social, saber lidar com tudo isso. E para que a gente possa saber lidar com tudo isso, para que a gente possa crescer nesse conhecimento, nesses sentimentos, nesses pensamentos, nós fizemos aqui algumas perguntas, né? A gente sempre faz alguma pergunta. E uma das perguntas está lá no nosso Facebook, que você pode participar, você sabe dizer não? Então eu quero aqui pegar algumas respostas para que a gente possa conhecer. Você sabe dizer não? Você sabe dizer não quando precisa? Respostas aqui. Marilise Bonatti. Não, talvez seja a palavra que mais se ouve dizer no primeiro ano de uma pessoa, né? No primeiro... Gostei disso. Né? A criança ouve muito não, né? Da mãe, do pai. Através da palavra não, acabamos por acertar as dificuldades e aprender o que pode, o que não pode para se viver bem. O não é só negação, mas também amor, conhecimento, fortalecimento do outro. Aparecida Aniceto Sossai, aproveito para mandar um abraço para todo mundo, viu, que está respondendo. Dizer não a uma criança é mais fácil, pois você está educando, mas para um adulto fica mais complicado, porque fico às vezes constrangida em alguns momentos e digo sim. É justamente esse o questionamento que a gente está dizendo. Realmente é interessante, olha, para dizer para uma criança, a gente está numa outra postura, então a gente chega, não faça isso, não faça aquilo, e tudo bem, mas para um adulto é mais constrangedor, mais difícil. Pedro Medeiros, sim, eu sei dizer não quando precisa. Lembro-me quando vou pedir alguma coisa a alguém que o não eu já tenho, o sim eu preciso conseguir. Também, aí no caso de ouvir o não, né? A partir daí aconselho as pessoas que conheço. Só que às vezes o não pode ser mal interpretado, realmente. Denise Dias Nós, que sempre nos responde e nos ajuda muito, viu? Deus abençoe, vocês todos estão respondendo. Nem sempre é fácil dizer não. No caso dos filhos, o não dito na hora certa ajuda a construir a personalidade. Ensina que a vida muitas vezes diz não e os prepara para dizerem não na hora certa, diante de drogas e tantos outros desafios que a vida oferece. Isso é até interessante, né? Olha, dizer não diante das drogas. Realmente, a aceitação das drogas muitas vezes não é por uma curiosidade em relação à droga em si, né? Mas por uma dificuldade de dizer não para quem está oferecendo, porque é amigo, em relação assim por ao diante. grupo, né? A pressão que o grupo faz para que eu seja aceito naquele grupo. Como que eu vou dizer não para um grupo se eu quero ser bem visto por ele? Também é uma questão de habilidade social. É aquela vai se sentir julgado. Né? E excluído. Aí nós vamos falar de outras duas áreas de competências sociais, que é a questão da assertividade, que nós já trabalhamos aqui um pouco, nós falamos sobre esse tema, e também saber lidar com situações que geram estresse, que é justamente a pressão que o grupo faz, quando alguém faz uma queixa para mim, quando alguém quer me persuadir a fazer alguma coisa, como lidar com isso? A pressão, né? A pressão. A hora que a pessoa...
Então, não. Depende muito da importância que eu dou para o meu interlocutor, para quem eu estou conversando. Dizer não para uma criança é fácil. Mas e para alguém que eu considero uma autoridade para mim? Para alguém que eu quero agradar? Sim. Mas esse é um não que para mim é importante dizer. Muita gente se prejudica para não dizer esse não. Tudo isso são questões de habilidades e competências. Mas no caso, sociais, por exemplo, né? dizer não para alguém que eu considero uma autoridade ou com alguém que eu tenho uma admiração. Quantas vezes acontece isso? Que é mais né? difícil, né? A gente tem uma admiração. É mais difícil dizer, olha, não. Ou eu não concordo. Nós estamos num ambiente, num momento político no nosso país com muitas diversidades de opiniões também, em que as pessoas, às vezes, até de forma agressiva fazem isso. Mas existe uma maneira de se posicionar, de dizer o que a gente pensa, mas de uma forma adequada. E dizer não é necessário. Até assim, quando a gente fala esse dizer não, eu tenho medo, né, do que o outro vai pensar, eu tenho medo do que o outro vai dizer. Se é uma pessoa que eu admiro, eu tenho medo de como ela vai me julgar, mas isso é um risco necessário. Eu acho que a convivência vai acontecer. E existe uma maneira, a gente quando fala disso parece, olha, eu tenho que pensar. Mas é na hora mesmo que está acontecendo essa pressão. Às vezes eu não consigo pensar assim, olha, fulano de tal, olha, o máximo que vai acontecer é tal coisa. Existe uma maneira de eu chegar a ter mais controle nessa hora? Aí nós vamos falar da questão do treinamento em habilidades sociais, que é um assunto bastante vasto, né, doutora? Nossa. A gente vai precisar de muito treino. Existem manuais de treinamento de habilidades sociais, mas resumindo, é o treino mesmo, é o ensaio, é pensar antes na situação. Acho que essa área a doutora pode falar um pouco melhor que eu, mas é pensar nas situações que eu tenho dificuldade para lidar e pensar em saídas para que na hora que aconteça eu consiga colocar em prática algo que eu já mais ou menos previ, né? No treino a gente costuma mapear bastante quais as potencialidades daquela pessoa. Então, eu tenho mais dificuldades, né, em tais tipos de situações do que em outras. E eu tenho mais recursos, ou seja, mais facilidades. Por exemplo, alguém pode ter facilidade para dizer não, mas dificuldade para dizer sim. Uhum. Entendi. Quais são suas competências, Entende? né? Tanto as habilidades como dificuldades, porque daí a gente vai começar a fazer, a partir desse mapeamento, a gente começa a fazer até o que a gente chama às vezes de ensaios, do tipo, como eu me vejo me inserindo em tal grupo, em tal situação. Isso até mesmo numa conversa. É interessante que um dia eu lembro que num acompanhamento terapêutico, pessoal, na terapia, a psicóloga dizia para mim, olha, imagina como vai ser essa conversa. Não chega despreparado, porque a gente, quando vai ter uma conversa com alguém, não, vou falar com alguém, Senhor, me ajuda, me ilumina. Claro, vamos pedir a graça de Deus, mas vamos gastar tempo, vamos pensar sobre qual a melhor maneira de dizer. É um ensaio mesmo, né? A gente chama exatamente de ensaio comportamental. Ensaio comportamental. Que é nós ensaiamos aquela situação e como nós podemos nos comportar naquela situação. Existem alguns filmes que fazem isso, que é muito interessante, assim, filmes mesmo. Se eu não tem uma situação muito típica, se eu não estou enganada, no Karate Kid, aquele filme antigo, né? Não a nova o mais versão. Jovem também tem, mas no primeiro, lá que o Daniel San, ele tinha lá uma certa dificuldade de ser aceito, de se inserir naquele grupo de colegas ali da escola, se eu não estou enganada. E aí o orientador dele, do Karatê, o ensina a não usar o Karatê para ter essa abertura dentro do grupo, ou seja, que ele não precisava ser agressivo, nem entrar em confusão para ser aceito no grupo, ser visto. Ou para não ser rejeitado, porque às vezes as pessoas têm muito medo de ser rejeitado, né? Então eu temo tanto a rejeição que eu me submeto a coisas, várias coisas. No treino, padre, tem uma coisa que é muito interessante que a gente faz com os pacientes. Muitas vezes a gente precisa treinar, né? Se defender de um possível ataque, porque às vezes a pessoa tem um medo. Eu tenho medo que alguém haja de uma maneira hostil comigo. E isso não é um medo irreal. Se falar mais alto, eu já... Só que a gente também precisa aprender a atacar. Não só a se defender, mas a atacar.
Mas não é um ataque de agressividade. Não, é um ataque de posicionamento. Em alguns momentos definição. Nós precisamos ser impositivos. Isso. Por exemplo, às vezes eu tenho que fazer algumas orientações com pais, né, mães e pais, para que eles aprendam a ser mais firmes quando se comunicam com seus filhos. Não deixa de ser um aspecto da habilidade social. Sim. Né? Tudo bem, ali tem a criança e o pai ou a mãe. Às vezes tem mais pessoas envolvidas, mas o fato é como se posicionar ali de uma maneira que se faça entender. Porque às vezes a gente acha que é só uma questão de grande aceitação. Sou novo numa escola. Não é só isso. Não é assim. só esses grandes momentos. Não, existem muitos outros. Ou vou me apresentar, né, na escola, vou fazer uma apresentação na escola, vou participar de um seminário teatro. Ou um teatro, né? enfim. É muito, muito sério isso. É um trabalho constante, né? Minucioso, Uma das coisas assim que me faz pensar, você, né, cada um de nós com o nosso tipo de trabalho que nós temos, com as conversas que nós temos, especialmente em tentar fazer o bem, fazer um trabalho com a juventude, por exemplo, você que trabalha com um grupo de jovens, nós temos diversas circunstâncias, diversas situações. O lidar com os pais e mães e às vezes lidar com alguns que erram, né? O pai e a mãe que erram também, porque somos seres humanos, todos nós temos erros. Às vezes o pai e a mãe não é tudo aquilo que a gente esperava, ou não toma aquela postura, ou talvez nem é presente, né? Que é o que muitas vezes acontece. Então isso vai gerar diversas situações. E uma delas que a gente percebe é que às vezes nesse posicionamento entre os jovens, alguns a gente às vezes apelida, né? É o bullying ou carente, ou aquele que é estupinho curto, que estoura com tudo, mas existe ali uma dificuldade nessa habilidade. Um treinamento, um conhecimento melhor, uma conversa maior, uma acolhida melhor, pode entender melhor a pessoa e ajudá-la a agir de uma forma adequada. Porque até mesmo esse que é muito tímido, ou que estoura com tudo, ou que é expansivo com tudo, nenhum deles não está no equilíbrio. É inábil, né? A gente precisa aprender, todos nós. Competência para ele ali em algumas coisas. Existem alguns caminhos para isso, né? E no treinamento, de forma prática, quais seriam os passos mais adequados para ajudar nisso? Eu acho que, como eu falei, a partir daquele mapeamento, potencializar as dificuldades e regular alguns exageros. Por exemplo, algumas pessoas acham que sempre brincando serão inseridas e bem aceitas. Sim. Isso não é uma regra, né? Entendi. Da mesma maneira, eu não preciso achar que todas as vezes eu tenho que esperar os outros se manifestarem para daí eu me manifestar. São detalhes, padre, são assim, de fato cada caso é um caso, mas assim, primeiro, um trabalho da pessoa de reconhecimento do espaço. Até dos seus direitos, né? Isso, muito. Por exemplo, uma coisa que, desculpa, já estou cortando, né? Já estou adiantando. Uma coisa interessante, por exemplo, uma fila de banco. Se alguém corta a sua fila, né? Deixa para lá. Tá, talvez é a postura que vai evitar um constrangimento e às vezes nem precisa mesmo fazer tudo isso, isso não é necessário. Mas depende da situação, exigir o seu direito. Está errado? É cristão? Perfeito. É falta de educação? O que a gente faz? Perfeito, padre, porque era até uma coisa que eu ia mesmo falar. Você lançou a bola aqui para mim. Então tá bom, vamos pro gol. Porque, na verdade, assim, uma das coisas que a gente treina no treinamento é esse reconhecimento dos direitos. Que as pessoas muitas vezes não... Que é o reconhecimento do espaço que você disse. Assim, eu tenho um direito num ambiente social. Eu tenho direito de ser ouvido, eu tenho direito de escutar, eu tenho direito de falar, eu tenho direito de requerer coisas que me pertencem. Por exemplo, aquele lugar da fila é meu. Sim. Né? Por que alguém vai me cortar? É um direito. Isso não significa que você, se posicionando, você será aceito. Sim. Ou que você não vai ser repreendido. Mas o fato é, eu tenho esse direito. Não é errado eu me posicionar, eu exigir. Né? Por isso que a gente fala do reconhecimento do espaço. Numa fila de um banco, né? Você exigir que alguém respeite o seu espaço da fila, estou falando do banco, mas tem tantas outras situações, né? Não precisa ser pode ser a fila da lanchonete, né? É o mínimo que você faz porque você está colocando o limite para o outro, né? Se o outro não tá, às vezes a pessoa de fato não precisa ser mal intencionada, ela pode de verdade não ter percebido que estava fazendo algo
né, ferindo o direito alheio. Sim. Mas essa é uma educação que todos nós precisamos ter. Ora para exigir do outro, ora para se posicionar e ser adequado também socialmente. Exatamente. Isso também é muito importante, né? Tudo isso são treinamentos, são situações. Vamos ouvir um jovem pergunta para nos ajudar para o assunto que a gente daqui a pouco vai trabalhar também. Eu gostaria de saber como faço para ser sociável também com estranhos. Essa é uma pergunta interessante. Nós temos pouquinho tempo ainda nesse bloco, mas só para a gente aproveitar. Como a gente lida no momento que a gente chega num grupo de pessoas estranhas? Eu acho que essa pergunta é muito propícia porque nós também podemos trabalhar esse sentido de grupos de jovens, de abordagem das pessoas quando a gente vai evangelizar. Como que eu chego? Como que eu interajo? Existem algumas técnicas ou algumas sugestões práticas que a gente pode fazer para nos ajudar nisso? Sim. Bom, uma delas é, primeiro, em que grupo você Que tipo de grupo é esse? Né? Que tipo de grupo é esse? Não adianta eu querer falar de balé no estádio de futebol, que provavelmente o pessoal não vai estar muito antenado. Isso. Então, esse é um porém, né? O que aquelas pessoas, do que elas gostam, né? Qual é o interesse daquelas pessoas? Esse é um bom começo. E iniciar, existem treinamentos para iniciar a conversa, mas também para manter a conversa. Quer dizer que dá para aprender a conversar melhor. Muito, né? É muito engraçado, assim, algumas pessoas que têm muita dificuldade, elas riem de si próprias tentando, porque, por exemplo, só de você concordar com a cabeça, sabe, com algo tão simples, do tipo, o outro está falando e você está mostrando que aprova e que às vezes a pessoa nunca pensou que isso fosse algo importante para o outro e que isso pudesse favorecer a manutenção daquela conversa, sabe? Isso é bem interessante, assim. A criança, né, eu gosto de usar a criança porque ela é muito espontânea. Sim. Né? Então, a criança, outro dia eu estava numa festinha e eu vi um grupo de crianças. Um menininho estava totalmente fora. O que ele fez? Ele pegou e emprestou o celular do pai e começou a jogar perto das outras crianças. Não deu 10 minutos, estavam todos rodeados com né, em volta dele, querendo saber do jogo. Aí ele se inseriu. Pronto. Foi um recurso. Ele viu do que as crianças gostavam. Eles gostam de dinossauro? Puxa, meu pai tem um joguinho de dinossauro. Achou um recurso. Era ali que ele foi. E eu dei muita risada, eu falei assim, nossa, aquela criança já tinha habilidade ali, tão novinho, ele já tinha habilidade para tentar se inserir dentro do grupo de crianças que ele não conhecia. Né? Exatamente. Olha, a gente vai achando caminhos, maneiras de lidar com as situações. Nem sempre são fáceis. Se você chega, então, como eu disse, talvez num grupo até para um trabalho de evangelização, a gente, quando chega em um grupo que a gente sabe que já tem um conhecimento de fé, é uma maneira que nós vamos agir, é mais simples. Quando não tem, existem os critérios. A gente vê a habilidade de Jesus, que chegava, que conversava com as pessoas, que falava das coisas simples, que falava em parábolas, porque aí, quando ele chegava nos assuntos mais sérios, aí as pessoas já não tinham mais como fugir, né? Já estavam inseridas naquela realidade do que Jesus queria dizer. O joio, o trigo e tantas outras situações para falar de coisas profundas. Existem caminhos? Existem, mas existe também a nossa busca de fé, de conhecer mais e melhor a Deus e de aprender com Ele também, deixar que Ele nos ensine e nos coloque com o coração mais aberto diante das pessoas, respeitando o caminho de cada um e também respeitando o nosso próprio modo de caminhar. Daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Coração Jovem com você. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama.